Muito bem, estamos entrando nesse momento, o nosso sábado sincero, e que o fluir de vida agora esteja pairando aí, que nós possamos ter essa conexão, essa ligação, apesar da distância física, que haja conexão energética, espiritual, vibracional. Uma ótima noite, nesse sábado sincero, e que a graça da vida, a graça que excede todo entendimento, venha estar fluindo aí onde você está, fluindo aqui. E nesse fluir recíproco, mútuo, haja um ligar, haja uma concordância que se conecta com o todo, com o universo. Como está escrito no Evangelho, né? Que dois de vocês ligarem na terra, o que dois de vós concordarem acerca, seja de qualquer coisa, isso será concordado no universo, concordado nos céus. Então, eu quero concordar com você nesse momento, essa vibração, esse fluir energético, espiritual, fluindo em nossas vidas, onde nós estamos aqui rompendo, transcendendo camadas de paradigmas, tabus, transcendendo. Por isso, não se espante se essa live não parece ser tão popular assim, ou não é, ou ela é impopular. Não porque tem algo reprovável, abominável, não, nada disso. Mas justamente o contrário, porque nós estamos transcendendo velhos tabus, velhos paradigmas, tradições impostas, estabelecidas. E nós estamos rompendo, transcendendo isso. E nada melhor quando isso acontece, porque isso começa a trazer um fluir em nós, um fluir dentro de nós. Um fluir. E agora eu estava conversando aqui e tendo um fluir, sabe? Uma coisa tão tremenda, tão bacana, é tão tremendo quando você consegue conversar com alguém e você perceber o fluir do Espírito. Então não é uma coisa só que acontece quando nós ligamos aqui a tela, ligamos as luzes, câmera, luz, ação, não. Esse fluir, essa luz, ela é espiritual. E ela está acontecendo à medida que nós nos permitimos, que nós nos entregamos a esse fluir. Pastor Costa passando aqui, boa noite, meu amigo. Pastor Costa, abraço aí para todos os filhos da luz. Ótimo sábado sincero para você nessa noite. Me honra passando, pelo menos de passagem aqui. Eu sei que o Senhor tem suas missões, né? Tem suas missões, suas ocupações. Mas nesse momento, eu não sei como é que está onde o Senhor está. Aqui onde eu estou está frio. Aqui está frio. Hoje passou o dia em Fortaleza, aqui onde no meu bairro chovendo, né? Meu bairro choveu muito hoje aqui. Até meus gatos estão tudo aqui sentindo frio aqui. Para nós está frio, né? Para nós tá aquele friozinho. Eu já vi a previsão aqui, que é a previsão de chuva, né? Previsão de chuva, né? Pois é. E aí, pastor Costa, como é que você está aí? Como é que você está? Está em casa? Está no ministério? Como é que tá as coisas? Pastor Costa sempre tem uma palavra para nos dar aí, gente. Sempre ele tem uma ministração. Eu já comecei a live hoje, na introdução, falando sobre o romper, né? O romper de velhos paradigmas, transcender tabus, né? E o pastor Costa sempre também tem uma palavra sobre isso, né? Aliás, ele tem uma experiência, né, sobre isso. Ele vive uma jornada que reflete essa quebra de paradigmas. Ah, que bom, pastor. Eu sabia que eu sabia. O senhor ou está chegando ou está indo, né? Ou está chegando ou está indo para algum lugar. O pastor Costa aí, parece que o ministério não deixa esse homem, não deixa ele com horário vago, não. Ele sempre está com os horários preenchidos, ocupados aí. E é isso aí, pastor Costa. Que bom, que bom que está aí. Pastor, mas se o senhor está em casa? Se eu estiver em casa, se estiver com a internet boa aí, manda, se quiser, se puder, se quiser compartilhar aqui, deixar uma palavra para nós, sábado sincero, manda a chamada aqui, que eu abro aqui para o senhor a tela para a gente conversar aqui, para a gente bater um papo, mas seja rápido aqui, só um momento. Olha aí, certificou, né, pastor? Foi sobre a quebra de paradigmas. Que bênção, amor e Jesus na veia. Amém, tá ligado? É isso aí.
Rapaz, pois nós estamos no mesmo espírito. Ah, ainda está no caminho, né? Tá certo, então. Tá certo. Porque se eu estivesse em casa com a internet boa, eu ia falar para você já mandar a chamadinha aqui na câmerazinha pra gente abrir a tela aqui para conversar. Hoje essa live, ela tá assim, bem assim, né? Hoje o Sábado Sincero não trouxe nenhum tema estabelecido, nenhum tema, deixei bem aberto mesmo para pessoas conversarem. Eu chamei logo o senhor aqui por causa que eu sei como é que é realmente seu tempo, né? Sua ocupação. Sempre o senhor tá saindo para ir para um lugar ou tá voltando, por isso que eu perguntei. Que o pastor Costa, além de estar aqui na live, ele participa do grupo que nós temos ali no WhatsApp, né? O grupo Espaço de Amor. Realmente é um espaço de amor, tranquilo. E ali é um grupo que não é um grupo de uma denominação, não é um grupo seleto, não é um grupo, um espaço aberto, né, para pessoas que se identificam, que anseiam, né, por esse norte, que é o amor do Espírito, né, o amor divino, o amor de Jesus na veia, né, que rompe paradigmas, né? Então ele está aberto ali para isso, né? Temos também aqui o nosso amado Roberto. Cadê o Roberto? O Roberto ainda está aí, né? Roberto que lá de Minas Gerais também, que tem sido um colaborador, né? Um cooperador nessa obra, assim como o apóstolo Paulo estava ali com seus cooperadores. E aí, obreiro Roberto, como é que está aí a sua disponibilidade aí? Tá na bênção aí? Como é que tá? Hoje eu tô chamando, dado inestimável. Quem quiser mandar uma chamada aqui, abre tela comigo, fica à vontade, né? Abre tela pra gente bater um bate-papo aqui, o tete a tete aqui. Só mandar aqui que eu adiciono aqui, que eu abro aqui, pra gente conversar aqui, se encarar aqui na tela, se expor na tela. Bora quebrar os velhos paradigmas. Inclusive a timidez é um dos, né? Quebra os velhos paradigmas aí, vamos aqui hoje de Sábado Sincero. Daqui a pouco vou ter um momento de oração. Né? Nós já estamos aqui nesse espírito de oração aqui, gente. Oração não por uma questão religiosa, simplesmente, gente, mas oração por necessidade. Nós viemos diante de tantas demandas, tantos contratempos, tantos impasses, tantas oposições, retaliações, represálias, que a gente vê a escassez, inclusive da igreja. Quando eu falo igreja, que eu não falo uma instituição, eu falo da igreja orgânica, da igreja espiritual, inclusive, né? Se posicionar como verdadeiros embaixadores do reino, né? Como arautos do Senhor, aqueles que se colocam na brecha, né? Torre de vigílios, remanescentes, rabiscos, cadê? Para a gente estarmos juntos, rompendo velhos tabus, paradigmas, transcendendo todas as oposições. Então, quando eu vejo alguém que está ali na brecha, está disponível, não é estar preparado, porque preparado eu acho que ninguém nunca, se for uma preparação criada por uma expectativa moral, por uma expectativa moralista, então essa preparação talvez nunca irá acontecer, ela será um delírio, uma utopia de uma mente moralista, reduzida, limitada ao moralismo. Agora, quando você transcende o moralismo, quando você transcende os velhos tabus, paradigmas, você rompe isso. E isso acontece quando você é alcançado pela graça, quando você tem um vislumbre, né, uma manifestação, a revelação do que é a graça divina em Cristo. E aí, quando você percebe isso, você vai ver que nem tudo aquilo que se diz, que se apresenta, que se rotula como representação divina, do amor divino, realmente é autenticamente, sinceramente divino. Não é. É como dizem, né? A propaganda enganosa. Mas a gente não precisa se deter a isso. As ilusões, as máscaras, a gente tem que manifestar
a nossa luz, se ela é autêntica ou não. Transcender isso, manifestando essa luz que está em nós. Porque não dá para se esconder uma luz debaixo de uma mesa. Ela vai liberar faixas de luz em toda a casa, vai fluir, vai transcender. Vai transcender. E esse é o nosso chamado. Transcender. Romper essas questões. Ir além. E esse fluir, esse chamado é para agora. Esse chamado está acontecendo diariamente. Diariamente, gente, está acontecendo esse fluir. Diariamente. Tem uma passagem do Evangelho, vou aproveitar, já que eu estou na prova aqui no fogo mesmo, né? Se é para mim, então eu vou. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Vamos lá. Esse texto ele está em Romanos. Está em Romanos. Algo tremendo acontece aqui em Romanos. Capítulo 5, nessa carta do apóstolo aos Romanos. Lembrando que a igreja de Roma ele se reuniu na sala de uma casa, viu? Na sala de uma casa de um casal lá. Se não me engano, era Priscila e Áquila. Priscila e Áquila? Acho que era Priscila e Áquila. Não estou lembrado, depois eu vou ver se realmente era Priscila e Áquila, mas se eu não me engano é Priscila e Áquila. E claro, tinha muitos outros irmãos lá nessa reunião. Mas tem um momento aqui, deixa eu ver aqui, Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Vamos ver, fazer essa leitura aqui de Romanos 5. Ele diz assim, olha como ele começa a carta, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha, ele está falando aqui que os romanos foram justificados. Como que eles foram justificados? Pela fé. Pela fé. Não foram justificados pelas obras. Foram justificados pela fé. Aí ele diz assim: pela fé, sendo justificados, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Às vezes a pessoa fala assim: como é que aquela pessoa ela fala tão confiante que Deus falou com ela, que Deus é com ela? Porque ela leu na Bíblia, querido. Se ela falou isso, ela está falando isso baseado nessa. Por exemplo, aqui, tem outras passagens, mas nessa daqui, Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 5, está aí, E aí a questão é: eu vou aderir a isso aqui como regra de fé para a minha vida, ou eu vou ficar sendo levado aí por ventos de doutrinas, de homens fraudulentos, de homens que servem ao próprio ventre e que são inimigos da cruz de Cristo? Aí cabe a você. Mas eu quero ficar com isso aqui. Romanos 5 diz assim, verso 1. Tendo sido, pois, justificado. E outra coisa, olha o tempo do verbo, da conjugação verbal. Tendo sido. Não é uma coisa que vai acontecer. Já aconteceu, já foi consumado. Tendo sido quando? Lá na cruz. Lá na cruz. Tendo sido. Não será. Foi. Já foi. Você já foi justificado. Você que me ouve aqui, que assiste essa live gravada, a boa nova de hoje, nesse sábado sincero, você já foi justificado. Tendo sido justificado. Como? Pela fé. Justificado quer dizer que eu me tornei justo. Eu sou justo. Não justo para os moralistas. Não justo para alguns religiosos que vivem velhos tabus, paradigmas. Não, para esses não. Para esse eu sou abominável. Eu sou uma criatura profana abominável, eu sei. Mas para esse texto aqui, se eu tenho fé nessa palavra, se eu tomo posse dessa palavra, é isso que é minha oração, que você tome posse dessa palavra hoje aqui, carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Acabou. Pela fé. O que é fé? Anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou. Só que a fé aqui é em Cristo, viu? A fé aqui, o centro dela aqui, a chave hermenêutica, ponto de partida, o mediador, o caminho, a verdade, o centro aqui é Cristo. Fé cristocêntrica. Cristo é o centro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sem isso aqui, eu não sei, né? Aí vai ter que procurar outra base, mas o fundamento aqui é esse texto hoje. Aí temos paz com Deus. Aí ele ainda fala, viu?
Temos paz por Deus, por nós mesmos? É uma fé sem Cristo? Não. Temos paz por Deus, com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando lá em João, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por Jesus que nós temos paz com Deus. E nós pegamos isso pela fé, então somos justificados. Tomamos posse da justiça conquistada lá na cruz. Está consumado. Né? Aí ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Por meio de quem? O meio. Qual é o meio aqui? O meio de quem? Que meio foi esse? O meio foi entregar-se a Jesus, confiar na obra redentora de Cristo. Esse é o meio. O mediador, o caminho. A ponte que me leva ao divino, ao todo. Segundo esse texto de hoje, essa perspectiva bíblica, a ponte aqui é Cristo. É Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a ponte, Cristo é a porta. Sempre ele se apresenta assim, é Cristo. A mensagem é tira o homem, tira as estruturas, tira a religião e bota Cristo. Cristo, hoje aqui no Sábado Sincero, Cristo é o centro, tá bom? Hoje é Cristo aqui, Cristo é o centro aqui, Cristo. Respeitando todos os outros avatares, iluminados, yogis, tudo bem. Não é desconsiderado, não. Cristo aqui hoje é o centro. Cristo aqui é apresentado como a mediação ao todo, segundo essa carta de Paulo, Cristo. Eu estou pregando a carta de Paulo aos Romanos, né? Estou lendo ela. Aí ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E muitos não têm esse acesso, gente, porque aqui o acesso é pela fé. Pela fé. Muitos querem ter obras, né? Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que andar a escada, não sei das quantas lá, de Comportela, tenho que não sei aonde, subir caminho para Juazeiro, tenho que... um monte de coisa. Mas não, aqui é fé, pelo qual também temos entrada, pela fé, entrada, acesso, né? A esta o quê? Aí ele vai falar, a este favor, porque graça é favor. A esta graça. Esses assuntos, né, gente? Fé, graça, amor, soa estranho quando você está muito no mundo corporativo. Inclusive no mundo corporativo religioso, viu? Inclusive no mundo corporativo cristão. Porque tem, você sabe que tem. Aí você perde o mais importante da graça, o mais importante da vida da fé, que é o que? Está aqui, ó, a graça. Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes, então tem que estar firme. Pega firme, irmã. Pega firme, irmão. Firme no quê? Firme nas promessas de Jesus, né? Firme, aquele da harpa. Firme nas promessas de Jesus, meu. Firme. Mas aqui o firme é na graça. Em algo que já aconteceu. Firme. Lá na cruz. E nos gloriamos na esperança. Agora tem uma esperança. Esperança fala, né? Do futuro, do porvir. Na esperança do quê? Na esperança da glória de Deus. A glória do todo. Na esperança da glória do todo. Aí ele fala, continuando, não só isso. Não só isso. Tem algo mais. O quê? Mas também nos gloriamos. Olha o que ele está dizendo. Ele fala de uma esperança futura, que todos nós temos, né? Ah, o futuro. Apesar de a gente hoje viver, a gente pregar hoje o aqui e agora, o dia que se chama hoje, mas nós temos também essa história do o melhor está por vir, né? O por vir é o futuro. E ele fala, no futuro é a glória de Deus, a glória plena, né? Por que ele fala isso? Justamente ele vai explicar por quê. Porque no versículo seguinte, o que ele revela? É o que todos nós sabemos, que enquanto estamos aqui, passamos por tribulações. Passamos por situações que prova a nossa fé, a nossa paciência. E aí? Não há glória nesse momento? Só vai ter glória no futuro? Não há glória agora porque nós não estamos totalmente plenos, porque não estamos num corpo eterno, porque o nosso corpo ainda dói, ainda cansa, ainda fica cansado, ainda envelhece.
Então não tem glória agora? Não tem glória nesse sábado à noite? Sincero, tem glória. A boa nova de hoje, querida, é que tem glória para você hoje. Não, mas eu estou passando por tribulação no meu casamento, tribulação nas minhas finanças, tribulação na minha vida espiritual, tribulação na minha vida sexual, tribulação na minha vida sentimental, na minha vida psicológica. Tribulação, estou numa crise em relação a Deus, se eu creio ou não creio, se é ou não é. É uma tribulação. Mas apesar dessa tribulação presente, sabe o que Paulo convida aqui? Ele diz no verso 3, e não somente isto, não somente depositar uma esperança para a glória futura, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que tribulações? Que vai acontecer lá no céu? Não. Lá na glória? Não. Lá não sei aonde? Não. No nosso lar? Não. As tribulações desse tempo presente que nós estamos vivendo. Aquela tribulação da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, de hoje, sábado sincero. As tribulações. Um sábado desse à noite, na sacada do meu apartamento, estou sozinho aqui. Acho que eu vou me drogar. Está uma solidão, está um tédio, está uma depressão. Estou deprê, estou numa bad, estou numa melancolia, estou numa angústia no meu peito, uma agonia, e agora? Estou tendo que levar meu parente para o hospital, para a UTI, teve um acidente, teve o outro ali, aconteceu um ato de violência, e agora? É tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Apesar de tudo isso, das aflições do momento presente, do dia de hoje, nós também podemos nos gloriar. Pô, como assim eu vou me gloriar porque está acontecendo um momento difícil na minha vida? Ele vai explicar. Não é se gloriar, agradecer porque está acontecendo um momento difícil, não é isso. Mas extrair desse momento difícil aprendizado. O sábio faz isso, o tolo não. O tolo pensa logo que ele está sendo humilhado, murmura. O tolo é assim, o tolo, a tola. Agora o sábio, a sábia não. Ele viu que está vindo uma tribulação na vida dele, no casamento, na saúde, sei lá, no que for. Ele começa a entender o que Paulo diz aqui, ó, também nos gloriamos nas tribulações. Porque não vai ter espaço para o mal te acusar. Não vai ter espaço para o mal me acusar e dizer, olha, é um derrotado, ele está na tribulação. Não, meu irmão, a tribulação não me separa da minha fé. A tribulação não me separa da minha comunhão com o divino. A tribulação não me separa do meu elo com o todo. Se eu fosse esperar tudo ficar perfeito para me entrar aqui na live e falar aqui, falar de Deus, não, isso sim é uma ilusão. Isso é você usar de má fé com o evangelho, com a palavra. A palavra não é essa, a palavra é o seguinte, como eu disse, ninguém nunca está preparado. A questão não é estar preparado para estar aqui, é estar disposto, é estar disponível. E para isso tem que ter fé. Pega firme, é o que eu falei, tem que pegar firme nessa palavra. E a palavra diz, também nos gloriamos nas tribulações. Tem gente que não, só faço live se eu não estiver sentindo uma tribulação mental aqui, sentimental. Então você não dá para fazer. Não faça mesmo não. Eu já até falei, quantas vezes eu já fiz live aqui sentindo dores até no corpo. Gripado. Dor de cabeça, dor na alma, né? Essa é a maioria das dor na alma. E a live foi as que foram mais tremenda a palavra, foi unção. E sabe por quê? Porque eu creio nessa palavra aqui, ó. Eu creio no que está escrito aqui, ó. Também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Tem um saber aí, tem uma sabedoria em se gloriar na tribulação. Só se gloria na tribulação quem é sábio. Quem é sábio é o tolo, e a tola não se gloria na tribulação. Não se gloria. E ele não se gloriando, ele vai perder os aprendizados, a maturidade, a experiência que as tribulações vão produzir, querido. Está aqui, ó. Sabendo, você tem que saber disso, sabendo que a tribulação é a tribulação, viu? Não é a faculdade, não é a escola, não é a religião, não é a sinagoga, não é o templo, é a tribulação. Inclusive, tribulações acontecem até no templo, né? Nos relacionamentos, no namoro, no casamento, nas finanças. A tribulação que está acontecendo nessa área da sua vida, se você está nessa fé aqui de Romanos, essa tribulação, eu tenho uma boa nova para te dar, uma boa notícia. Essa tribulação desses dias, ela vai produzir, sabe o que em você? Paciência.
que é o mesmo que perseverança. A tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paciência é perseverar. Aquele que tiver paciência, aquele que perseverar até o fim será salvo. Paciência. Lembra da paciência de Jó? Paciência. Paciência. A hashtag paciência, a palavra de hoje, hashtag de hoje. Paciência. Produzida pela tribulação. Esposa, marido. Essa tribulação que você está passando está produzindo, está trabalhando na produção de paciência no teu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E essa tribulação, aliás, como diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Ou seja, não tem tribulação, angústia, espada, fome, perseguição, passado, futuro, principado, criatura, nada poderá nos separar. Às vezes a pessoa fala assim, essa pessoa é crente, mas está fora do propósito. Fora de que propósito? Do seu? Dos homens? Talvez eu esteja fora do propósito que os homens achavam que Deus tinha para mim. Mas isso não significa que eu estou fora do propósito de Deus. Não significa. Porque, segundo a palavra, não. Porque isso não tem base na Bíblia. A Bíblia fala que os planos de Deus, que os propósitos de Deus são maiores do que os dos homens. E que os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados pelos homens. Não podem. O homem não pode interromper o propósito de Deus. Porque até naquilo que nós chamamos de livre-arbítrio vai se cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, dizem que o homem caiu, o homem pecou. Por quê? Porque o homem tinha o livre-arbítrio. E Deus tinha um plano para o homem. Só que o homem agora pecou. Aí eu pergunto, essa queda do homem, esse pecado do homem, livrou o homem do propósito de Deus? Pelo contrário, a queda de Adão foi a preparação para a vinda de Jesus na terra. A hashtag amém, coloca aí, amém, comenta, amém. A queda de Adão, a pessoa pensa, o Adão caiu, está fora do propósito de Deus. É porque o Adão pecou, ele não podia pecar. Só que se o Adão não pecasse nunca, talvez você nunca ia ver essa mensagem que eu estou lendo hoje aqui. Essa mensagem só está aqui, a carta aos Romanos só foi escrita por isso, porque o Adão pecou. Porque o Adão saiu fora do propósito de Deus. Como se pudesse, né, sair fora. Tem gente que tem a mente tão pequena, estudou tão pouco, que ele pensa que tem como um ser humano que come feijão e arroz, pensa que ele tem como, sabe, despistar, se esconder de Deus. Não tem. Ele tem como falar assim, aqui Deus não me alcança, aqui Deus não me acha. Eu me lembrei de um barzinho, né? Eu vi um barzinho lá no Piauí, Teresina, uma certa vez. É um barzinho universitário, né? E o nome desse barzinho, gente, se eu não me engano, o nome dele estava escrito assim, mas faz muito tempo, talvez nem exista mais esse barzinho hoje. E o nome desse barzinho era assim, aqui a mamãe não me acha. Era o nome do barzinho lá. Pensou, Beto, um barzinho com esse nome? Será que em BH tem um barzinho assim? Olha o nome do barzinho. Aqui a mamãe não me acha. Era o nome do barzinho. Quando eu passei, que eu olhei assim, eu fiquei lendo. Peraí, como é o nome desse bar? Aqui a mamãe não me acha. Porque realmente era um lugar bem escondido, viu? Era lá no campus da faculdade. Tava lá o barzinho lá. Aqui a mamãe não me acha. Aqui. É o nome do barzinho. Só que eu falo, talvez a mãe não vai achar mesmo não, né? Porque a mãe não é Deus. Mas me diga qual é o bar, qual é o lugar que você pode dizer, por mais que esteja uma placa lá escrito, aqui Deus não me acha. Tem pessoas que eles parecem que fazem isso, né? Tem um escritório da cachaça e dos Jim Lawrence, o bar dos mutantes. Já é outra coisa, né? Só que eu tô querendo achar qual é um lugar que a gente fique, que a gente se esconda de Deus. Qual é o lugar que a gente fica escondido da vista de Deus? Que Deus não, ali Deus não vai achar, não. Não, irmãos. Não tem lugar mais fundo, mais profundo, mais escuro. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar nas trevas, ainda assim os olhos de Deus te alcançam.
Você pode estar longe da vista dos homens, dos pastores religiosos, moralistas. Você pode estar escondido da vista, sumido da vista de muitos cristãos, muitos irmãos, mas do Senhor, dos olhos de Deus, você não se esconde. O Senhor está te vendo. E não para te acusar. E não para te condenar, para te julgar. Isso aqui pode parecer uma mensagem de autoajuda, mas não é não. É a ajuda do alto. É amor do alto. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E é do alto que nós somos revestidos da graça, do poder, da unção do Espírito que desce sobre nós, que é derramada sobre nós. E o Senhor, com os olhos passando por toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, libera graça sobre a tua vida. Ele derrama chuva de graça. Chuva de graça. Chuva de perdão. Chuva de amor. Um batismo com amor na sua alma. Tanto para você receber de graça perdão, como para você também dar de graça perdão para a tua família, para os teus parentes. Amar mesmo sem ser amado. Perdoar mesmo sem ser perdoado. Compreender mesmo sem ser compreendido. É assim. Fazer a diferença. De graça receber, de graça dar. Então não tem lugar que a gente se esconda de Deus. Não tem lugar seguro para que você diga, rapaz, eu estou tão desviado que aqui onde eu estou Deus não me enxerga. Esse não é o meu Deus. O meu Deus tem olhos e vê. E os olhos dele passam por toda a terra. Está vendo você aí na sua casa agora. Está me vendo aqui. Se eu não tivesse essa fé, se eu não tivesse firme nessa fé, eu nem teria coragem de estar aqui na frente dessa tela aqui pregando essa palavra, carta aos Romanos para você. Então, o Senhor olha com olhos de amor para mim e para você. Olhos de amor. Ó, o Beto, vai entrar, Beto. Tá chegando a mensagem aqui para mim, ó. Viu coragem aí? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Te veste aí que eu vou abrir a tela. Bota a camisa. Religião. Tô parecendo as religiosas, né? Vamos lá. Olha aí. Noite. Olha aí. E aí? Como é que Rapaz, estão todos? esse fundo aí tá. Esse painel de fundo aí tá parecendo o bala da Mamãe Não Me Acha. Aqui a mamãe não me acha. Aí tua mãe não te acha, não, viu? Aí tá bate-caverna, viu? Ah, bate-caverna aqui. E a mamãe não me acha, não, menino. Mas papai do céu te acha. Papai do céu tá aí te vendo. Eu paguei um pouquinho a luz, porque a luz vem logo na minha cabeça. Aí meu cabelo fica branquinho igual a neve, né? Então, Não, tá bonito. Tá até parecendo que tá louro teu cabelo. Parece que tá louro, assim, um dourado, assim, um pó de ouro, né? Parecendo Star Trek. pois é, nossa, que aí é o Capitão Pike, né? Cabelo branco. É isso aí, cara. Então, Beto, nós estamos continuando aqui nessa leitura aqui de Romanos, né? Carta poderosa, esse capítulo 5, né? Poderoso aqui. E você vê o que ele está falando aí, né? Ele falando aí que há uma glória futura, mas nós podemos nos gloriar hoje no presente. Apesar das tribulações, né? Aí não só apesar, a gente tem que extrair das tribulações sabedoria, paciência, quer dizer, os frutos do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou pedindo a Deus os dons, eu estou pedindo que Deus me dê mais mansidão. E aí a vida coloca uma pessoa para encher tua paciência, para te perseguir, para te desagradar. Só que você não entendeu que aquela tribulação que você tem naquela relação com aquela pessoa pode produzir em você paciência. Pode produzir. Só que é o que você tem que fazer. Nesse período de tentação que você está passando, você tem que ser grato, tem que liberar a gratidão, tem que se gloriar. Essa palavra gloriar, Paulo uma vez disse assim, eu me glorio nas minhas perseguições. Ele disse assim, eu fui açoitado pelos romanos, eu fui açoitado pelos judeus, eu passei fome, eu jejuei, eu fiquei magro, eu dormi na rua, eu participei do naufrágio, eu fiquei segurando numa madeira do navio que quebrou no oceano. Quer dizer, ele passou por muitos perigos, Paulo. Né? Muitos perigos ele sofreu. E o que ele falou? Ele disse, eu me glorio nisso. Ele disse, eu me glorio nisso. Ele se gloriou no quê? No sofrimento. Aí tanto que ele chega a falar assim, quando eu sou fraco, eu sou forte. Aí ele diz assim, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas.
E essa é a questão, Beto, porque às vezes nós pensamos que se gloriar nas nossas fraquezas é ser meio assim, como o pessoal fala essa palavrinha, né? Masoquista. Masoquista, ou então sadomasoquista, né? Mas não é, aqui não é, essa palavra encaixa aqui. Essa palavra realmente é uma palavra que está clara, ela está explícita aqui para nós, aqui, essa palavra, né? Se você pegar ela ao pé da letra aqui, ele fala se gloriar nas tribulações, sabendo que ela vai ter uma produção. E essa produção é do Espírito. Porque vai produzir o que em você? Se você aguentar, se você ficar firme nessa hora aí, vai produzir paciência para o Beto. Para o Beto ter a paciência de Jó, rapaz, para ele aguentar aquela pessoa lá até hoje. Tem a paciência de Jó. O Beto para me aguentar aqui, ó. Tem que ter a paciência de Jó. Não, Deus Eu Beto. Esse sou tempo, grato. esse tempo que você está comigo, esse tempo que eu falo assim, não aqui, esses anos, né, que a gente se conhece, esses anos na caminhada, rapaz, produziu em você a paciência de Jó. Por quê? Porque muitos não estão mais comigo. Muitos que vinham me amar não estão mais, porque não tiveram, não perseveraram, não aguentaram. Mas a questão é, quem conheceu o Beto também há 3 anos atrás, se falar com o Beto hoje, ele não está só mudado só na aparência física, no corpo, não. Ele mudou também espiritualmente. Ou seja, a espiritualidade de quem permanece, de quem dura, de quem persevera, ela é desenvolvida. Hoje houve um desenvolvimento no saber do Beto. Hoje o Beto sabe de mais coisa que há 3 anos atrás ele não sabia. Ele sabe tanto das questões espirituais em relação ao divino, ao Deus que ele serve, né, pela fé, como ele sabe também em relação ao irmão dele aqui, que tem dado com ele, tem estado junto. Porque a igreja, gente, igreja é andar juntos, viu? Igreja é comunhão de irmãos também. É tanto que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso, não é Pai meu. Igreja é plural. Igreja é plural, igreja não é singular. Igreja, é claro que nós temos a nossa comunhão singular com Deus. Nós somos templo do Espírito. Mas igreja é uma comunidade. É uma comunidade que tem uma comunhão. A palavra comunhão quer dizer união simples. É uma união simples. E eu e o Beto estamos aqui, nessa união simples. Beto, dádiva inestimável. Né? Dádiva inestimável. Outras pessoas que têm perseverado. Alguns não, alguns vêm, sai, que nem anda de uma vez, entra, sai. Mas tem outros, tem a Eliégela aí que está chegando aqui, passando na live de Sábado Sincero, que a gente já conhece há muitos anos também, a Eliégela. A missionária Eliégela, também tem um trabalho de missões, né, por aí, nos ribeirinhos, sei lá, passa aqui, algumas lives ela participa, né? Então, tem mais quem? Eu falei da Eliégela, né? Tem mais quem? Tem um bocado. Pessoas aqui com a gente. Tem a Eliégela, o pastor Costa, porque quem chegou agora aqui no começo não sabe, mas o pastor Costa, já falei com ele hoje aqui na live, porque quem não estava no começo não sabe, mas já falei com o pastor Costa já. Né? Ele estava até a caminho da casa dele, até falei, pastor Costa, quando você chegar na sua casa aí, manda um chamado aqui para entrar na live, tem partilhar a tela com a gente aqui, para dar uma palavra para nós aqui nessa noite. Né? Estou entendendo. Aqui. Pois lugar de aconchego é o da missionária, né? Da missionária Eliés, para quem não conhece. Costa Júnior é o pastor Costa, né? Então, se tem mais alguém, eu não estou sabendo, né? Porque eu estou vendo que só o Beto aqui na tela comigo. Mas, boa noite, missionária, boa noite, a missionária, ó. A missionária também, se quiser entrar aqui, dar uma palavra aqui, dar um puxão de orelha, pode entrar, missionária. Mande, taca nesses homens aqui que estão precisando aqui. Eu e Beto, a gente taca aqui. Estamos dando um mocotó aqui do Espírito Santo. Gente, é isso que eu acho tremendo, né, Beto? Esse espaço realmente é um espaço de amor, né, Beto? Nós não temos essa coisa assim de separatismo, né? Nós somos agregados, nós agregamos, nós somos inclusivos, na verdade, né? Nós incluímos. Aqui a proposta é inclusão, gente. Aqui é inclusão. Agora nós estamos aqui pregando a palavra, com aquilo que o Espírito Santo nos dá. Hoje nós estamos lendo, por exemplo, carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 5, falando aqui da graça. Eu tenho pregado ultimamente, já faz 1 ano, o Beto tem me acompanhado aí, né, Beto? Tem editado os vídeos, lá no canal do YouTube também, que nós temos canal no YouTube. Com muita gratidão. Pois e a gente tem pregado já há mais de ano, eu acho, sobre essa... o Espírito Santo tem parado a gente nessa coisa de pregar sobre a graça, né? Pregar o evangelho da graça, nós estamos fazendo isso esse tempo todo. E os primeiros a serem beneficiados somos nós. Somos nós. Quantas coisas antes eu me culpava, eu me condenava, eu mesmo me excluía, e hoje eu estou já
me aceitando, me perdoando. O Beto também já se condenado, uma vez quase foi pego, botando corda na corda no pescoço para tirar a própria vida, que nem o Judas. O Espírito Santo foi lá, não faça isso não, meu filho, lhe ama. Aí o Beto parou assim, rapaz, Deus me ama. Quando o Beto percebeu isso, que deu um insight, pronto, ele, rapaz, aí ele viu lá, Romanos 8, que é que diz lá, Beto, para nós, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão aonde? Em Cristo. É Cristo. Aí o Beto começou, rapaz, não vou me matar não, rapaz, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, não tem condenação para mim não, rapaz, eu fui absorvido. A graça, ela nos inocenta. Essa palavra aí de ser justificado também significa ser inocentado. Né? Por isso que Jesus falou assim, ó, misericórdia quero. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenados muitos inocentes. Agora pergunta lá no contexto, quem eram os inocentes? Quem eram os inocentes? Pessoas que para você, meu amigo, eram tudo profano, só pecador. Os inocentes, Maria Madalena, bota inocente nisso, né, Maria Madalena? Ó. Então, Zaqueu, né, Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, né, Levi, vai ver, Tomé, até o Judas, se não tivesse se enforcado, seria inocentado, até o Judas. Né? Então, ele inocentou. O sangue dele foi o motivo da nossa justificação. tem um paradoxo de Paulo, né? Nessa caminhada dele, né? Do Que Paulo? quando ele foi condenado, foi o momento que ele se sentiu mais livre na existência dele, através de suas cartas. Porque quando ele era livre e ele era um perseguidor, né? Ele era membro de uma comunidade e ele caminhava ali com eles, ele era um condenado. Uhum. Mas quando ele conheceu o propósito verdadeiro, nenhuma prisão fez com que ele se sentisse desacompanhado da presença do Espírito Santo, de Deus na existência dele. Verdade. Justamente na prisão. Porque quando ele era livre e ele perseguia, né, o corpo de Cristo, né, a igreja primitiva, e os seus fundamentos verdadeiros, aí havia um controle sobre a existência de Paulo. Ele estava Uhum. perseguindo, mas ele estava sendo controlado por uma sociedade, onde que, quando a gente fala moral, é o conceito de uma maioria, decretou que a história de Jesus Cristo não poderia ser contada, e que aquelas pessoas deveriam morrer. Então por isso que a graça vem e derruba isso tudo, né? Porque para os que estão em Cristo já não há mais nenhuma condenação. Porque ele estava condenado estando Amém. livre. Verdade. Livre. Depois dessa mudança toda, dentro da prisão eu já se sentia em casa. Eu já se sentia completamente livre e liberto. Porque não era o horror ao lugar, mas era Uhum. o nosso interior, a nossa essência, né? Porque existiu o ego, a vaidade, e que tudo aquilo ali foi derrubado quando ele conheceu Jesus. Naquele Verdade. ali houve uma transformação que virou a vida dele do avesso, e tão poderosa, né? E descrito nas cartas, a jornada, a caminhada dele é palavra pura. E Uhum. todo o evangelho, ele, por poucos parágrafos, você conhece toda a essência, porque quando há libertação, as pessoas já conseguem perceber, já conseguem visualizar que toda palavra, ela é uma coisa só. Que bênção. Então, por isso que eu Beto, mencionei como se fosse um paradoxo, né? e que coisa tremenda, Beto, aqui, É, ainda, né, na é, leitura que a gente estava lendo no começo da live, da carta do próprio Paulo, né, aos Romanos, sim, capítulo 5, você vê que ele falou aí que ele aconselhando os irmãos lá de Roma, né, ele falando assim, ó, e para sim, nós também, esse conselho é para a igreja, ele falando assim, sim, essa tribulação que vocês estão passam, né, Jesus disse, no mundo tereis aham, aflições, ele diz que sim, ela produz paciência, produz paciência. perseverança, né?
Aí ele continua, porque aqui tem toda uma equação. Ele fala assim, ó, e a paciência produz, sabe o que, Beto? Tá aqui, ó, um caráter aprovado. Na minha versão fala Amém. isso. Diz que a Amém. paciência produz um caráter aprovado, no caso por Deus, né? Aí ele fala assim, e o caráter aprovado produz, sabe o quê? Produz a esperança. Olha só. Talvez muitos estão sem esperança hoje porque está faltando esse caráter aprovado, né? Aprovado por Deus. Né? Porque, como você falou do paradoxo de Paulo, só que no final da vida dele na condenação, ele sentiu, ele viu que ele estava aprovado. Ele estava com a própria consciência que antes era reprovada por causa das questões religiosas e morais, né? O próprio avaliar a natureza dele lá. Agora ele está, como ele disse lá, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu estou em Cristo. Aqui é em Como se ele Cristo. estava livre. Gente, é isso que eu digo para Acabou. você. Se a sua consciência está livre, eu até brinquei, que aqui foi uma brincadeira. O Beto nunca quis se matar, não, gente. Quando eu falei que o Beto ia botar a É. corda no pescoço, foi só uma Eu brincadeira. já, eu já Foi só sei, uma metáfora. Pois é, foi eu só uma já metáfora. socorri, eu já socorri muitas pessoas nessa E ó, situação. o Beto também falou, o Beto ajuda as pessoas a não se matarem. Mas quando eu falei isso, eu quis dizer que talvez tenha alguém nos ouvindo nesse sábado, sei lá, no É. apartamento aí, ouvindo essa live, assistindo essa live aqui. É uma live aberta, então muitas pessoas visualizam. Às vezes eu vou ver lá, mais de, às vezes até 100 pessoas visualizam essa live numa noite aí. E logo hoje que é sábado para domingo, acontece muita coisa. Então, minha oração é que se alguém passar aqui, seja abençoado pelo Espírito da vida de Cristo. Em Cristo, pela graça. Não precisa se condenar, se perdoe. E olha como a gente falou agora aqui, que quando Paulo percebeu que ele já estava, o que ele precisava, ele já tinha, que era Cristo, ele não se condenou mais, ele não ficou apegado mais àquela autopunição, àquela autocondenação na Ele sua não alma. precisava mais de ser aprovado por homens. Por homens, por homens. Aleluia. Ele só precisou de entender que quem deu ele a vida e quem detém a vida dele é que ele vai precisar de seguir nessa direção. Pronto, e é o Então que eu ele estou foi, falando. É o que nós estamos fazendo aqui agora. é o tudo que você está afirmando aí o tempo todo, Pois esses é. anos todos. Ai, A mesma palavra, como é a bom. mesma palavra. Sabe, eu me senti aqui naquele filme. Tivemos tribulações, tivemos, porque se não houvesse, não seria tão verdadeiro. Né? Amém, missionário. Pois é. Então, a missionária botou aqui, é muito necessário ajudar as pessoas a não desistirem da vida. Pois é. Então, Amém. eu me lembro daquele filme, né, que é até um livro, que é do John Byrne, é o Peregrino. O Peregrino andava não sei se você já viu, Beto, o Peregrino andava com um fardo nas costas, né? Uma bolsa grande, um fardo de pecado nas costas, que ele mesmo se condenava, ele se acusava. Até o dia que ele olhou para a cruz e ele entendeu a mensagem da cruz, veio o insight, a revelação. Quando ele entendeu, o fardo nas costas saiu das costas, ele caiu. E ele se tornou um homem livre, né? Tirou aquele peso. Jesus disse assim, ó, o meu jugo é suave e o meu E o meu fardo é leve. fardo é leve. Leve, o de Jesus é leve. Agora, o dos homens, o da moral religiosa, às vezes é pesado. Às vezes não. É pesado. Se você não está levando um fardo leve, é porque você está, como Paulo, você está em Cristo, e aqueles que estão em Cristo já não tem mais condenação. Já não tem mais condenação. E outra coisa, gente, quando a gente está em Cristo, pensa assim, fala assim, não tem mais condenação. A pessoa pensa assim, então como é que é? Então eu posso fazer tudo que eu quero? Não, Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu sou livre para qualquer coisa, mas nem tudo que eu faço edifica. Então ele diz assim, eu posso qualquer coisa. Eu acho que o Uda está me amando. Eu posso qualquer coisa. Aí eu falo assim, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Né? Não me deixarei dominar. Ou seja, quando eu percebo que tem uma coisa que está me dominando, e o que domina você, se está te dominando, vai te separar da liberdade que está em Cristo, né? Então já sai, não quero não. Porque se eu estou em Cristo, não tem condenação. Mas se não tem condenação também, eu não estou sendo dominado por nada. Nem mesmo por uma coisa que a gente chama de prazerosa. Nem mesmo o próprio prazer da vida pode me dominar mais. Porque se o prazer da vida está me dominando, está me possuindo, está me consumindo, então isso já está se tornando uma coisa maléfica, uma coisa que não é saudável, e aí não vai fazer bem, para o nosso campo energético não faz bem, tem que, não, calma, isso não está edificando. É uma questão de consciência. Se você está em Cristo, eu digo uma coisa, eu não vou te explicar como é que se faz isso,
Porque o foco aqui é estar em Cristo. Quem vai te explicar isso é o próprio Espírito Santo na sua vida. Ele que vai te convencer, ele que vai te revelar, ele que vai te conduzir. A Bíblia diz que ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele está guiando o Beto, está me guiando. Está nos guiando até aqui, está guiando você. Ele está guiando. Agora, finalizando aqui, só para finalizar a leitura, Beto, aqui de Romanos, ele diz assim, ó. Ele diz assim, onde é que eu parei aqui? Ah, tá aqui. O caráter aprovado, a esperança, né? Ele fala assim, e a esperança, olha o que ele vai falar aqui, ó, a esperança, ela não nos decepciona. Olha só, que frase, dá para anotar essa hashtag hoje, ó, a esperança, a de Deus, né? Ela não nos decepciona. Tem uma versão que fala assim, não será confundido. Não será confundido, mas aqui diz assim, não decepciona. Aí ele fala, porque Deus, aí ele fala o porquê, por que ela não decepciona a esperança? Olha o porquê que ela não decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Eita coisa, no coração. É bem subjetiva a coisa aqui, ó. É no coração do ser humano. Em nossos corações. Aí ele ainda fala, mas como? Como foi isso? Aí ele fala, por meio do Espírito Santo. Ô, gente, ai meu Deus. Gente, a palavra, ela é linda. Olha que coisa linda. Por meio do Espírito Santo, ele derramou. Aí ele fala E sem assim, ele nós não podemos fazer nada. pois é, aí ele fala assim, ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, aqui fala fracos, mas em outra versão fala pecadores. A fraqueza aqui é do pecado, né? Ele fala assim, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No caso aqui, no contexto, somos nós. Pelos gentios, pelos pecadores. Aí ele fala assim, ó, dificilmente haverá alguém que morra por uma pessoa boa. Aí ele fala assim, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha essa analogia de Paulo aqui. Paulo era filósofo, né? Olha a analogia dele. Ó. Por uma pessoa boa, talvez a pessoa até tenha a vida, né? Ah, vou dar a vida pela minha esposa. Que no caso, não é esposa, pelo filho, né? Pode ser. Pode ser. Agora ele diz assim, ó. Dificilmente haverá alguém que morra por uma pessoa boa. Talvez o homem tenha até coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Ele demonstrou já. Como? Quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos da velha natureza. Olha que coisa. Aí ele fala aqui, ó. Ele diz assim, como agora, fomos despidos da velha e revestidos da nova pelo sangue e pelo Espírito em Cristo, muito mais agora temos mais chance, olha, mais chance de sermos salvos e livres da ira de Deus por Amém. meio de Cristo. Aí ele fala, se quando éramos inimigos de Deus, por causa da velha natureza, do pecado, fomos reconciliados com Deus através da morte do seu filho, muito mais agora que já somos reconciliados, seremos salvos por sua vida em Cristo. O que ele quer dizer aqui, Beto? Ele está dizendo que agora, meu irmão, acabou. As nossas chances dobraram. Tudo agora acabou. E você percebe que indo por esse caminho, as pessoas que andaram com Jesus, porque como ele é o caminho, ele dá uma nova natureza, as pessoas que andaram com ele ali, os reprováveis que caminharam com ele, eles adquiriram uma nova natureza e choraram ao pé da cruz, e outros não puderam chorar porque o povo queria matar. Mas os que ficaram na velha natureza, o que eles fizeram? Eles mataram ele. Quem é que estava na velha natureza?
quem ficou na velha natureza? Que o matou, né, nessa sequência aí, né? Os que estavam numa velha natureza, né, ficaram para matar ele, porque quem estava já nele ali, já caminhando junto com ele, já estava todo mundo ali, que era Pedro, Mas na Paulo, verdade, Beto, mas na verdade, só uma correção, na verdade, ninguém até então ali tinha nova natureza. Ninguém tinha. Ninguém tinha nova natureza. Né? A nova natureza, ela só acontece com a vinda do Espírito Santo e com a morte e a ressurreição de Cristo. Né? Ela só, segundo o contexto sim, da mensagem bíblica, não tinha. Eles tinham Cristo, tinham os discípulos. É sim, tanto que, se você for ver, o próprio Pedro, que inclusive em alguns momentos recebeu elogios de Jesus, ele negou aham, Jesus 3 vezes, negou Jesus. E verdade, quando ele disse que não ia negar Jesus, ali era a velha natureza dele falando, a velha natureza. Era é, a velha natureza. Então, todos eles, os apóstolos, até Maria Madalena, todos eles, é por isso que todos uhum, eles, você tem que ler Atos, lá em Atos, uhum, todos eles, inclusive a mãe de Jesus, Maria, e os aham, irmãos de Jesus, né, os irmãos, que tinham os irmãos dele lá da família, eles estavam reunidos lá no cenáculo, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, né? sim, Todos eles. É tanto que depois daquele momento ali, o Pedro criou aham, tanta coragem que o Pedro pregou lá, foi preso e ele não negou mais Jesus depois dali. Ele não mais negou sim. Jesus, não teve medo nem de morrer. Aí, Né? com a morte de Cristo, vem o Espírito da consolação, Pois né? é. A nova E- natureza, e essa natureza que o Paulo está falando aqui, é, depois da a regeneração, né? O que isso, aconteceu novo é o que Jesus falou para quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus falou aquilo isso, ali, mas Jesus falou aquilo ali, ele estava apontando, inclusive, para o dia da morte dele, porque ele sabia que mesmo que Nicodemos fosse seguir Jesus naquele momento ali, Nicodemos ia seguir Jesus pela fé, pelo amor, mas ele não seguiria ali porque ele nasceu de novo naquela, porque ele não tinha como nascer de novo. Ninguém ali era nascido de novo, só Jesus. Só Jesus tinha o Espírito Santo, os demais não eram. Eles estavam com Cristo, mas eles não tinham a nova natureza. Tanto que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu tenho que sim, ir para que ele venha. Para quê? Para quê? é, Quando ele vier, Pedro, tu não vai me negar mais, não. Quando ele vier, você não vai me exatamente, negar mais, não, né? Por isso que, gente, é é, por isso que eu faço muita ênfase aqui do Espírito Santo. Porque a nossa era, a nossa dispensação da igreja hoje é do Espírito Santo. Espírito Nós temos Santo, a história, nós temos que conhecer o que aconteceu com Cristo na cruz, até porque é nele que nós somos justificados. E é por causa da morte dele que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio. Mas o nosso tempo hoje é com o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo não tem como. Jesus falou assim: ó, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Quando Nicodemos perguntou: como é que pode um homem velho nascer de novo? Como é que ele vai nascer de novo? Aí Jesus disse: não, não é assim, não. Ele, vai entrar na barriga da mãe e nascer de novo, é assim? Não, não é esse nascimento. É da água. A água fala da palavra, a limpeza pela palavra e do Espírito. E aí, o João Batista falava assim, o João Batista, ele dizia assim, o primo de Jesus, ele dizia assim: eu batizo com água, eu batizo com água, mas vem um aí, rapaz, vem um aí que é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Falou até assim, com o Espírito Santo e com fogo. Aí que já outra mensagem. Mas é o nível, mãe. Esse nível da unção, esse tempo, essa unção, inclusive, acerca da palavra, eu posso estudar a palavra com a minha cognição, eu posso estudar a palavra com o meu intelecto, com a minha mente, mas se eu quero revelações dos mistérios aqui, desse livro, eu quero uma exegese revelada, eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso orar, falar: Espírito Santo, me dá a revelação, me dá o entendimento. O Espírito Santo, ele vai trazendo, ele vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e você tem ali aquela revelação, pelo menos para a sua jornada espiritual. Ele vai dando, sabe? Como hoje ele deu para mim estar aqui pregando essa mensagem da graça aqui. Né? Então é isso. Nem todos concordaram com a morte de Cristo, nem todos. Mas não foi por uma questão de não ter nova natureza, é porque tinham pessoas que realmente amavam Jesus, inclusive foram sim. esses que receberam o Espírito O Santo, Espírito mas Santo, estavam lá eu me, juntos. Foram eu esses. me Pois é. expressei mal, Pois ele é. prepara as pessoas que o aceitaram, né? Uhum. E foram, de fato, as pessoas que foram negadas, né? E essas pessoas o acolheram, né?
E E para você as ver, né? pessoas. Essas pessoas É, creram nele, mas você vê que só Jesus mostrou muito claro, né, para os discípulos dele, com a morte dele, que só crê em Jesus com a mente, você fica à mercê das pressões. Qualquer coisa você vai perder a sua fé, vai perder a sua crença. Porque só a mente não te une a Cristo. Não dá. Você pode dizer eu creio, mas o crer em Jesus com a velha natureza é uma coisa. Agora, o crer com a nova é outra. Agora, é claro que você vai, para receber a nova, parece agora parecer um paradoxo aqui, ó, Beto. Para receber a nova, você vai começar na velha. Como? é, Crendo, crendo. A velha, eu estou crendo, eu creio com a minha velha natureza. E aí eu recebo a transformação do novo nascimento. Aí vem a nova natureza. Realmente. Inclusive, se alguém está nos ouvindo agora, de repente você fala assim, eu não tenho uma nova natureza, eu não nasci de novo, eu não entendo o que é isso, não tenho. Mas você está ouvindo, né? Você está ouvindo de boa tá mente, ouvindo. então você É. pode crer. É por isso que ele disse assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Criatura, ele fala do ser humano. Aí ele Os fala, quem crê, próprios, os próprios discípulos também, né, no dia de Jesus, eles não entendiam muita coisa ainda, né? uhum. Eles iam falar assim, vocês entenderão, né? Chegar a Não, hora, e né? é assim, a história dos discípulos é uma metáfora para a nossa história. É assim que nós somos. Enquanto você está. Tem muito disso, eu conheço muito discípulo de Jesus hoje, que o nível que eles estão é no nível de Pedro, quando Pedro não tinha ainda nova natureza. Eles creem em Jesus, leem a Bíblia, falam de Jesus, mas ainda estão na versão Pedro ainda na velha natureza. Né? Na versão Mateus, eles estão com Jesus. Na versão Nicodemos também. Eles admiram Jesus, ouvem Jesus, mas eles ainda não nasceram. Eles não experimentaram aquele nascer. Porque, irmão, na hora que você experimenta esse nascer, é diferente. A coisa fica mesmo, porque você se torna uma pessoa que algumas pessoas vão até te confundir com Cristo. Porque é Cristo de fato em você. E outra coisa, você fica com as suas sinapses, elas ficam um pouco alteradas. Por quê? Porque, cara, Cristo não é mais domingo, Cristo não é mais final de semana, Cristo para você é todo dia. Cristo é todo dia. E não é a questão de ficar todo dia dentro de um templo com a Bíblia aberta, feito um louco pregando. Não é isso, não. Você vai estar no meio das pessoas, na academia, numa festa, num encontro de família, num jantar de família, num buffet, num clube social. E você está ali no meio Fazendo, das pessoas, né? Na faculdade. Você está ali. E a situação pode acontecer. indo ao improvável, né? É Pois é. igual como Jesus fez com a samaritana, né? Como foi importante aquele encontro e que vira toda uma história pelo avesso. Porque essa grande sabedoria dele de ir aonde as pessoas não davam nenhuma importância, conversar com pessoas que ninguém queria conversar, e ele foi fazendo esse id por esses caminhos aí, onde que as pessoas conformada à velha natureza, mas não uma velha natureza também em oposição, né, não poderiam compreender, né, ou não tinha interesse de compreender, né, porque ele pararia, porque ele sendo Deus pararia ali e conversaria com a samaritana, ou curaria um leproso, né, ou curaria uma mulher que era até amaldiçoada pela condição dela de sangramento contínuo, ou uma pessoa como Mateus, né, e que trouxe Mateus para o caminho dele, né, e assim outros, né, outros inúmeros, né, igual o caso da, da Maria de Madalena, então, enfim, outros casos, né, ou a mulher que ia ser apedrejada, né, por E para nós, adultério. Beto, para nosso contexto, por exemplo, né, como você É, começou pela Samaritana, é, imagina você, Beto, tendo que descer da tua casa e atender uma pessoa nessa quadra aqui na frente da tua casa, uma pessoa que de repente ela é marginalizada no teu bairro, na vizinhança.
Imagina o risco que você não corre fazendo isso. Por isso que é importante você ter a nova natureza. Porque sem a nova natureza você não vai suportar as aflições, as tribulações. Você não vai conseguir se gloriar nelas. O que faz também você se gloriar, tem que pensar que o cara se gloria na tribulação porque ele é masoquista. Não. Ele se consegue gloriar porque ele tem a nova natureza. Só uma pessoa que tem a nova natureza, eu me lembro que quando os discípulos foram açoitados, porque estavam pregando o evangelho lá em Atos, disse que eles davam glória a Deus. Aí dizem que os religiosos olhavam e falavam assim, não sei porquê, mas todo mártir, ele tem a tendência a ser fanático. Eles falavam assim, que Pedro era fanático, que João era fanático. Por quê? Porque quando eles estavam apanhando, eles estavam dando glória a Deus. Aí esse cara é um fanático, né? Porque geralmente quem está apanhando começa a maldizer, a murmurar, a pedir misericórdia, a pedir, por favor, me solta, né? Que ele quer ser liberto daquele açoite. E os discípulos não. É tanto que diz que quando Paulo estava preso na cadeia lá, ele mais o Silas pregando o evangelho foram presos, disse que eles por volta da meia-noite começaram a orar e cantar dentro lá da cela lá. E os presos estavam ouvindo. Diz que veio um terremoto na cela, quebrou tudo lá, quebrou tudo. E aí o carcereiro se desesperou e pegou a espada para se matar. Porque a lei era o seguinte, se os presos fugissem, quem ia pagar era o carcereiro com a própria vida. Então o carcereiro, não, já vou morrer mesmo, vou me matar. Porque o carcereiro jurava que os presos iam aproveitar a oportunidade e iam tudo fugir. Ele jurava. Mas o que aconteceu assombrou o carcereiro. Quando quebrou tudo lá, que o carcereiro foi se matar, o Paulo disse, não faça tal coisa, nós estamos todos aqui dentro da cadeia, nós estamos aqui. Nós não vamos sair não, estamos aqui. E aí o carcereiro disse que o carcereiro olhou assim, vocês não vão fugir não. Vocês são o quê? Aí o carcereiro se assombrou. Ele olhou assim, mas peraí, vem cá. Que tipo de Deus é esse que vocês servem? Vocês são da onde? Vocês são o quê? Eu pensei que vocês eram ladrões. Eu pensei que vocês eram malfeitores. Mas todo ladrão que está aqui reza para poder sair. Vocês estão aí, a cadeia está quebrada, vocês estão aí dentro ainda. Como se estivesse preso, vocês não vão aproveitar a oportunidade, não. Acho que o Paulo deu uma risada assim, né? O Paulo não entendeu, amor. Nós já somos livres. Não é essas cadeias que nos tiram a nossa liberdade, nós somos livres em Cristo. Nossa liberdade não depende daquilo que os homens dizem para nós que é liberdade. E nem mesmo as cadeias dos homens nos tira a nossa liberdade. Porque a libertação, como precisa, é aqui dentro. Eu senti agora uma unção aqui nessa sala. Eita, amém. Pegou agora o negócio. Agora o negócio pegou. Ora. Mas isso aqui é melhor do que dress. Aleluia. O amor de Cristo é melhor do que o vinho, cara. O cara ficou assombrado, né? Ele ficou assombrado. Ele disse, o que é isso aí? Eu tô com medo. Ele é missionário. Missionário. O que é isso? É unção. Ele disse, vocês não vão fugir, não. Quem são vocês? Vocês são da onde? Eu acho até que ele pensou, Beto, assim, vocês são da nave da Star Trek. E aí ele disse, não. Vocês são mais obscuros do que os Star Trekianos. A gente é de Cristo. Mas como é isso? Cristo não tem medo de cadeia, não. Cristo não tem medo de cadeia, não. Cristo não tem medo de nada disso, não. Porque cadeia para Cristo é uma mente sem Cristo. Cadeia para Cristo é uma mente vazia de Cristo e cheia dessas bugigangas desse planeta. Corporativo, eu quero Cristo, querido. É Cristo que me absorve. Eu me lembrei da minha irmã. Minha irmã estava uma vez na sala de parto, tendo o filho dela, o mais novo, meu sobrinho, Gabriel. E aí, quando ela estava tendo parto, eu acho que o parto foi normal, né? Ela não lembro se foi normal, foi cesariana. Eu sei que ela estava tendo parto e ela ficou um pouco com medo naquele momento, né? De dar aquela luz ali. Sim. Na hora que ela disse que sentiu uma dor, aí o médico, bota a força, aí o menino foi assim, e ela sentiu uma dor na hora, e aí disse que nessa hora, nessa dor, ela disse que foi assim espontâneo, ela não fez, foi espontâneo, ela falou em outras línguas na hora. E os médicos estavam todos olhando para a sala de parto lá mesmo.
E eles viram que não foi uma coisa assim, porque ela estava ali na sala de parto, né? Ela não estava na igreja, ela estava na sala de parto. Eu conheço irmãos evangélicos que jamais vão falar em línguas na sala de parto, mas ela falou. Ela estava ali, ela se lembrou que o Espírito Santo estava nela. Naquele momento ali de dar a luz. Aí ela falou. Aí um médico olhou assim, olhou para o outro. Só que um dos médicos sabia o que era aquilo. Aí ele falou assim, olhou para ela assim, disse assim, você é crente? Aí ela, sou. Pronto, falou só isso. Aí depois o menino nasceu. Pronto. Às vezes quando a gente está nesses medos, Beto, na nossa jornada, sabe? Seja em que área for, medo do dentista, medo do que for, medo do que for. Nessas horas a gente pensa assim, não, o Espírito Santo não é necessário ele estar aqui, não. Deixa ele lá para a hora que eu for na igreja. Não! Ele quer estar com você. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Espírito Santo quer estar com você no hospital também. Eu já fui muitas vezes para hospitais. Eu digo, pense em um lugar que a gente vê pessoas com medo. É no hospital. Eu não sou enfermeiro, não, e nem faço medicina. Mas eu já fui como paciente no hospital. E eu vi pessoas lá chorando, gritando, esperneando. Muito Até da eu já dor é senti dor. pânico. Eu já Muito chorei no do... hospital. Só É, que muito da dor lá é no pânico. hospital, É medo. com medo, eu vi alguém lá comigo no hospital. E quem era esse alguém? O mesmo alguém que o Paulo viu lá na cadeia. Aí o rapaz, Pedro, ele ficou tão assombrado, carcereiro, que ele disse assim, como é que eu faço para me ser como vocês? Ele falou isso. Porque eu sou tão medroso, eu morro de medo de Herodes. Como é que eu faço para me ser como vocês? Eu quero ser como vocês. Já pensou, Pedro? Tu desce nessa quadra na tua casa aí, de repente tem uma situação aí, e o cara olha assim, esse cara aí nesse cabeça, esse grisalho, eu quero falar com esse grisalho aí, pera aí, esse mineirão aí. E pá, de repente ele vê pensando que é o Beto e é Cristo no Beto aí. Pum! É Star Trek? Aí não, não é Star é Cristo, meu irmão. Aí de repente, aí, como é que eu faço para me ser assim? Como é que eu faço? Foi isso que o Carcereiro perguntou, como é que eu faço para ser como vocês? Aí foi nisso que o Paulo deu aquela resposta célebre para ele, né? Célebre essa resposta. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi isso que aconteceu. E diz que naquela noite o Paulo batizou eles. Ele e a família dele. Ele, parece que o nome dele era Stefanas. Stefanas. Batizou ele e a família dele. E aí disse que o carcereiro pegou, ele lavou, porque o Paulo estava cheio de hematoma, que ele pegou uma chibatada lá, cheio de hematoma as costas dele. Aí foi o que o carcereiro fez? Ele lavou, limpou as feridas do Paulo. Ele limpou. Ali aconteceu a verdadeira comunhão da igreja. Dentro de uma prisão. Exatamente. O Espírito Santo nessa noite está trabalhando em muitas prisões por aí. Não temas, você que está aí na ansiedade, você que está aí na depressão, com essa ânsia de suicídio, essa agonia no peito, essa angústia. Não temas. Porque o Espírito da vida está liberando luz aí. Faz luz, esperança para você. A esperança chega nesse teu desespero, dizendo, basta, acabou o desespero. Troque o desespero pela esperança. E receba agora essa graça. Não se condene. Porque quem podia te condenar, não te condenou. Mas foi condenado no meu e no seu lugar. Para que nós fôssemos absorvidos pela vida. Nenhuma condenação há para os que estão nele. Ele é o nosso advogado fiel, nosso intercessor. E hoje ele está aqui cuidando da nossa causa, da minha causa, da sua causa. Aliás, nós não temos mais causa. A nossa causa é a causa de Cristo. A causa é o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus está cuidando da nossa vida, da nossa família, dos nossos vizinhos, nosso bairro, do país, do Brasil, das autoridades que estão em eminência na política, a economia, tudo. O Espírito Santo está cuidando.
E o que acontecer, não ficamos desesperados, porque tem a permissão dele. Mas uma coisa é certa, tudo o que acontecer vai cooperar para o bem maior. Amém. E a morte já não é mais um ponto final na história. A morte já não é um ponto final nos planos de Deus para a nossa vida. A morte não acaba, não encerra a esperança. E sabe por quê? Porque o Senhor é o Senhor do renovo, é o Senhor do renascer. Ele nos chama para queimar nessa noite na presença dele. E quando você chama ele, Beto, aí no teu quarto, Espírito Santo, vem aqui, vamos queimar junto. Eu quero esquecer de tudo, esquecer de tudo, esquecer de tudo. Eu quero só eu e o Senhor hoje, na minha tenda pessoal. Vem, Senhor. Me dá, Senhor, o amor que os homens não têm para me dar. Me dá o amor, aquele amor que supre o âmago do meu ser. A Bíblia diz que ele derramou esse amor em nosso coração, pelo Espírito. Pelo Espírito. E diz que ele não nos decepciona. Quem crê nele não será decepcionado. O Senhor é em ti. Agora, quem crê nos homens será decepcionado. Será decepcionado. É nele. É nele. Pai, eu tenho que parar, né, Beto? Os horários estão indo embora, já vai estar até 10 horas já. Gente, essa foi a nossa live. Essa live aqui, ela tinha que ser 24 horas. Vambora? Não, em breve eu creio, estou orando, Deus vai levantar obreiros, colaboradores. Inclusive você tem seu canal aí, seu Instagram, você que tem sua rede social, gente. Sei que de repente vai ter vigília hoje para você. Para mim não dá, porque amanhã eu tenho que acordar bem cedinho, trabalhar, gente. Mas para aqueles que estão, se eu tivesse essa oportunidade de amanhã não trabalhar, de poder dormir até mais tarde, eu ia emendar aqui. Já fiz com o Beto vigília, né? Beto já fez vigília dia de sexta-feira. Tem a nossa vigília que vai até meia-noite, né? 11h30, sei lá. Então, mas se você tem, vai aí, faz a obra. Deixa Deus te usar. Enquanto um está dormindo, o outro está acordado, ó, de vigília aí. Amanhã, vocês estão dormindo, né? De manhã. Eu já tomo meu café bem cedinho. A previsão aqui é de mais chuva, né? Não sei, vou acordar de mais chuva. Mas vou estar lá no batente cedo, se Deus quiser, com saúde e oração. E orando por vocês também. Orando por vocês também. É assim, é um dando cobertura para o outro, né? É um cobrindo o outro aqui, em nome de Jesus. E a maior cobertura é do Espírito Santo em nossas vidas. Mas que o Espírito Santo possa contar contigo nessa obra, meu irmão, minha irmã, nessa jornada, como torre de vigília. Fica na brecha, seja um atalaia do Senhor, um arauto do Senhor. Irmãos, eu confesso para você, eu estou sentindo uma unção tão grande que a vontade de persistir nessa live aqui, mas eu sei que tem que parar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Eu tenho que parar. E ela agora vai perpetuar, né? Vai chegar a muitos corações. Uma expansão aqui de glória, que essa unção fique contigo aí na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu espírito, e tenha uma ótima noite de sono quando você for dormir também. Bom descanso na graça do Senhor. Durma o sono do justo, fica com Deus. Deus é contigo, não esquece disso. Deus é com você. Por mais tribulações que você passe, se glorie no Senhor, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, e a graça do Senhor nos passa. Beto, dê suas considerações finais aí, e vamos encerrar essa live, sabe, sincero. Gratidão a todos, né? Vamos ficar com essa gratidão de Paulo, né? Gratidão dos discípulos, e fazer a caminhada juntos, todo mundo como uma igreja, um único corpo, um só Deus. A paz de Cristo esteja com todos. Amém. Então é isso aí. Beto, obrigado pela participação, gratidão sempre ter você aqui. Obrigado aí hoje foi diferente, mas foi bênção. Glória a Deus. É isso aí, gente. Essa foi a nossa live. Deus abençoe a todos. Beto, como é que é? Tem que sair primeiro ou só corta aqui, vai cortar nós dois juntos? Vamos ver aqui. Aí você pode sair que corta nós dois. Se não cortar, eu saio. Graça e paz, gente. Graça e paz, Beto. Graça e paz a todos. Graça e paz.